Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. É a liturgia divulgada na Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro. 20 de fevereiro de 2020, quinta-feira da sexta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e o rito da celebração é o do ofício do dia. Antífona da entrada. Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha, para a honra do vosso nome. Vós me conduzis e alimentais. Salmo 30, versículo 3. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos do 1 ao 9. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entre uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-se aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: fica aí, de pé, ou então, senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fizestes, então, discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime invocado sobre vós? Entretanto, se cumpris a lei régia conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estáis agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e a lei vos acusa como transgressores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 34, versículos do 2 ao 3, do 4 ao 5, do 6 ao 7, refrão 7a. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca, minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículos 63 e 68. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia padecer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Bem, vamos agora à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, da comunidade católica Nova Aliança. É um grande evangelizador, o Santini. Temos aqui a liturgia comentada. Padecesse muito, Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 33. Jesus decepciona seus seguidores. Pedro acabara de proclamar a Jesus como Messias prometido. Este é o sentido da palavra grega Cristo, isto é, ungido. Logo em seguida, sem tempo de respirar, os discípulos ouvem pela primeira vez da boca do próprio Mestre a profecia de sua paixão, morte e ressurreição. E tudo é apresentado como uma necessidade. Era necessário que padecesse muito, que morresse e ressuscitasse depois de 3 dias. Teriam ouvido até o fim? Compreenderam o anúncio da ressurreição? Eram capazes de crer em milagre tão grande? Ou nem mesmo ouviram o fim da frase com as vísceras já revolvidas pela simples ideia da morte do Senhor? Todos conhecem a reação primária de Pedro, a ponto de o discípulo chegar a repreender seu mestre pela impropriedade daquele anúncio. Na atitude do velho pescador, a reação tão comum em todos nós, prontos à glória do Tabor, mas tão vexados com a humilhação do Calvário. Não ocorreu a nenhum deles o pensamento de fazer 3 tendas sobre a rocha nua do Gólgota. Não é fácil enfrentar o tempo que segue a crucifixão. É isto que digo em meu soneto, depois do Calvário.
Vamos ao soneto, então, de Antônio Carlos Santini. Cristo, o Cristo que eu abraço, decepciona, pois se recusa a ser um vencedor, estende os braços para a cruz e a dor, inteiramente livre se abandona. Ele perdeu a luta, foi à lona, a plateia o vaiava com furor. Em pleno dia o sol perdia a cor, e a vida se acabava à hora nona. É noite, o anfiteatro está vazio e desce da montanha um vento frio, em cujo sopro uma oliveira dança. Se o fracasso de Deus chegou ao cúmulo, só me resta ficar guardando o túmulo, gemendo um pranto feito de esperança. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Fomos curados, graças às suas chagas. Isaías 53, versículo 5. Vamos ao santo do dia agora? Olha, eu gravo para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Da minha parte, podem divulgar livremente estas imagens, porque foi Jesus quem falou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. 20 de fevereiro de 2020, eu estou aqui na coluna do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. Ele escreve sobre o santo do dia 20 de fevereiro, Santo Eleutério. O nome de Santo Eleutério significa libertador. Assim, Eleutério, ao viver inteiramente para Cristo, conseguiu ser instrumento de libertação de erros e pecados para muitos. Viveu por volta do ano 470 em Tournai, região onde hoje está a Bélgica. Conta-nos a história que, quando menino, ele ouviu a profecia de que seria um bispo. Eleutério respondeu o chamado vocacional e entrou para a formação que o encaminhou ao sacerdócio e, mais tarde, à ordenação episcopal. Eleito como primeiro bispo de Tournai, Santo Eleutério foi um grande desbravador da fé que deu o seu sangue por amor ao rebanho. Santo Eleutério trabalhou arduamente para organizar a construção de igrejas, incentivar vocações, formar o clero, enfim, tudo o necessário para lidar com a recém-nascida diocese. Grande pacificador, Santo Eleutério conviveu com muitos conflitos, em meio a grandes conflitos. Por isso, ao lidar com um povo de índole guerreira, teve que esforçar-se para levar a paz de Cristo para tantos corações. Promoveu uma sólida evangelização a fim de que o evangelho fosse entendido como um estilo de vida para o povo. Zeloso, perseverante e homem de oração, combateu as heresias e batalhou para o resgate de muitos pagãos. Santo Eleutério doou a vida em favor do povo. Foi martirizado em 532. Reflexão. Santo Eleutério, de caráter bem formado e no exercício prático do Sagrado Magistério, fez a obra de redenção ser conhecida pelo povo. Cristo morreu para a salvação de todos os homens. Não devemos, portanto, julgar os mais ricos, os pobres e nem mesmo os pecadores. Devemos condenar as más atitudes, os maus exemplos, mas nunca condenar aqueles que praticam tais danos, pois Deus é fiel e justo e só a Ele cabe o julgamento. Nossa missão aqui na Terra é praticar boas obras e, com nosso exemplo, quem sabe, converter quem pratica a iniquidade.
Cristo não veio para salvar os justos, e sim os pecadores. Portanto, enquanto navegamos no mar da vida, tenhamos a consciência de que estamos todos na mesma embarcação, implorando a misericórdia do Senhor. Oração. Rezemos. Amado Pai, Deus uno e trino, que escolhestes São Eleutério para o pastoreio dos fiéis, ajudai-nos a descobrir e viver nossa vocação, dedicando nossa vida ao serviço dos mais necessitados. Pedimos isso em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor Jesus Cristo. El Shaddai, traduzindo, Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Acredite, Ele proverá, creia. E mais uma expressão do aramaico agora, o dialeto de Jesus, Maranatá, significa vem, Senhor. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. A segunda vinda de Cristo Jesus. Quando Ele vier pela segunda vez, Ele vai nos julgar. Julgará vivos e mortos. Os mortos Ele ressuscitará. Aqueles que fizeram boas obras, que pediram perdão dos seus pecados, que creram que Ele é Deus, Jesus é Deus, irão para o paraíso. Então, meu irmão, minha irmã, creia em Jesus como Deus, este mistério da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando uma única divindade. Creia, Jesus é Deus. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão. E aí, vamos nos encontrar na eternidade, no dia que Jesus voltar, no seu julgamento. O apóstolo São Paulo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Nós, no paraíso, seremos glorificados, transfigurados. Viveremos como anjos, junto de Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, São João, São Mateus, todos os nossos irmãos e irmãs também, que serão admitidos na vida eterna. Shalom!